Bem-vindos a esta nossa exploração de ideias. Hoje a gente vai analisar um material bem interessante que recebemos. O título é Estratégias para Autonomia e Mudança Social. A fonte mergulha fundo, sabe? Em táticas para quem busca não só entender, mas talvez alterar mesmo o cenário social, político. É uma proposta ambiciosa. E a premissa base é forte. Segundo o texto, as regras do jogo atual, elas não foram feitas para beneficiar todo mundo, longe disso, mas sim uma minoria. Um ponto de partida já bem crítico, né? Exato. E a nossa missão aqui é, então, tentar destrinchar essas estratégias que o material propõe. Ok? Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. E esse ponto de partida que você mencionou é contundente mesmo. O texto argumenta que o primeiro passo, sabe, antes de qualquer ação, é um despertar para a realidade. Despertar para a realidade. O que seria isso exatamente? Então, é preciso enxergar como o sistema opera de verdade, assim, nos bastidores, né, para além das aparências. Entendi. Tirar o véu. Isso. Compreender as estruturas de poder e como elas se mantêm. E isso é apresentado como a base, o fundamento indispensável para qualquer tentativa de mudança que seja significativa. Porque sem esse diagnóstico... Exato. Sem esse diagnóstico, qualquer ação seria como navegar no escuro. Meio perdido. Totalmente. Seria como entrar num jogo super complexo sem nem ler o manual, sabe? E esperar ganhar na sorte. Não funciona. Não mesmo. E o texto já aponta a primeira ferramenta estratégica que ele considera fundamental: educação e pensamento crítico. Ah, sim. O conhecimento como base. Isso. A sugestão é clara: investir tempo em entender história, economia, política, filosofia. Mas não de forma acadêmica apenas, né? Não como um exercício abstrato, assim, de universidade, mas como uma forma de decifrar o presente mesmo. Tem uma frase no material que resume bem, eu acho. Saber como o poder se perpetua é a primeira arma. Forte essa frase. A primeira arma. É. Então, conhecer as regras não é só para jogar melhor dentro delas, talvez. É para poder questionar se o jogo em si, se ele é justo ou se precisa ser, sei lá, repensado. E esse conhecimento, segundo o texto, ele tem um propósito muito prático. Serve como um escudo mesmo contra a manipulação. Um escudo. Ajuda a desmontar o tal do senso comum, que, vamos combinar, muitas vezes é só uma narrativa construída para manter as coisas como estão, né? Com certeza. A famosa sempre foi assim. Exato. E ao entender as engrenagens, aí fica possível identificar quem está no comando dessas engrenagens, quais são os interesses reais por trás. E o interessante aqui que você mencionou antes, Sim. é que o texto não fica só na teoria geral. Ele conecta essa necessidade de conhecimento com exemplos bem concretos, né? Cita a importância de, por exemplo, entender como o STF. Supremo. Isso, o Supremo Tribunal Federal, que tem um papel central, nas decisões políticas, jurídicas do país. Como ele controla o jogo político. Ele não foge de apontar instituições específicas. Não foge, ou seja, é usar o conhecimento para analisar as instituições reais e o impacto delas no nosso dia a dia. Faz todo sentido. Teoria e prática andando juntas. E aqui o texto dá uma virada que talvez seja um pouco inesperada, pelo menos para mim foi. Qual seria? Em vez de focar direto na ação coletiva, ou no confronto direto com essas estruturas de poder que a gente estava falando, ele aponta para dentro, para a pessoa. Ah, entendi. A segunda estratégia é buscar autonomia econômica e pessoal. Interessante essa ordem. Primeiro o indivíduo. Pois é, a lógica que o material apresenta é que quanto menos uma pessoa depender de estruturas centralizadas, pode ser o governo, grandes empresas, qualquer sistema que gere dependência, maior vai ser a liberdade real dela para pensar e para agir. Menos amarras. Exato. A ideia central é que a dependência, seja qual for, ela meio que amarra as mãos, limita as escolhas. O que você acha dessa conexão entre a autonomia pessoal e a capacidade de ação social que o texto parece sugerir? Olha, eu acho que é uma conexão crucial dentro do argumento do texto. Essa autonomia individual, ela não é apresentada como um fim em si mesma, sabe? Como um objetivo egoísta, de isolamento. Não é para virar um eremita moderno. Não é isso. É mais como
um pré-requisito para uma participação mais efetiva na mudança social. A perspectiva é que, ao ter maior controle sobre a própria vida, a pessoa ganha não só liberdade, mas também recursos. Recursos como? Tempo, energia, talvez até recursos financeiros, que podem ser direcionados para ações de resistência ou para apoiar iniciativas que estejam alinhadas com os valores dela. Entendi. Tipo, fortalecer a própria base primeiro. Exatamente. Seria como fortalecer a própria base para poder se engajar em movimentos maiores, com mais solidez, mais resiliência, sabe? Sem estar o tempo todo vulnerável às pressões do sistema do qual ela está tentando se distanciar um pouco. Faz sentido. Fortalecer o indivíduo para que ele possa se conectar de forma mais potente, talvez. Isso. E isso, então, leva a gente direto para a terceira estratégia: organização em comunidades conscientes. O passo seguinte. A visão aqui não é só formar grupos por formar, mas criar redes de pessoas que compartilhem dessa compreensão mais crítica da realidade, aquela que veio lá da educação, do pensamento crítico que a gente falou no início. Aquela base, né? Isso, aquela base. E que possam agir de maneira coordenada. O ponto-chave aqui parece ser construir esses núcleos meio que fora da narrativa dominante. Criar espaços alternativos. Exato. Criar espaços onde um entendimento diferente do mundo possa florescer e gerar ações conjuntas. Não é para criar bolhas isoladas, necessariamente, mas sim polos de resistência e de construção de alternativas. Correto. E essas comunidades conscientes, fortalecidas por indivíduos com maior autonomia, elas formam a base para a próxima etapa estratégica que o texto descreve. Que seria a quarta? A quarta. A pressão inteligente sobre instituições. Pressão inteligente, gosto do termo. O que significa? Então, aqui o material propõe uma abordagem que vai além do simples protesto de rua, por exemplo. Não é só gritar palavra de ordem. Não só isso, embora possa incluir. A ideia é usar os canais e as ferramentas que o próprio sistema oferece, os legais, os midiáticos, os políticos, mas de forma estratégica e informada. Usar o sistema contra ele mesmo, em certo sentido. É um pouco por aí. Isso implica conhecer o funcionamento das instituições o suficiente para identificar pontos de pressão, sabe? Brechas na legislação ou maneiras de expor contradições, manipulações. Entendi. Não é uma luta ingênua, de forma alguma, mas uma espécie de, jiu-jitsu político. Usar a força e as regras do próprio sistema contra ele mesmo, onde for possível e fizer sentido estrategicamente. Interessante essa ideia de pressão inteligente. Mas o texto menciona agir dentro dos limites legais que ainda existem. Fica a pergunta, baseada no próprio tom crítico do material. Qual pergunta? Ele sugere o que fazer quando esses limites parecem ser justamente o problema. Ou quando parecem ser parte daquela cortina de fumaça da legalidade oficial que ele mesmo critica. Como é que se equilibra isso? Usar as ferramentas existentes, mas sabendo que elas podem ser parte do jogo que se quer rodar. Olha, essa é uma tensão fundamental. E o texto parece reconhecer isso sim. Ele não oferece uma resposta simples, tipo, faça A ou B. Não tem receita de bolo. Não tem. Mas a sugestão implícita parece ser a de um pragmatismo estratégico. Atuar dentro dos limites legais existentes não significa acreditar cegamente nele, sabe? Ou esperar que as soluções venham magicamente dessas estruturas. Seria ingênuo, né? Muito. Significa usar essas ferramentas como um meio, não como um fim. É reconhecer que, enquanto esses canais existirem e puderem ser usados para algum avanço ou para expor injustiças, eles devem ser explorados, mas sempre com conhecimento e pressão consciente, como o texto diz. Mas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a ênfase na autonomia e nas comunidades conscientes sugere a importância de construir poder e alternativas fora dessas estruturas oficiais. A abordagem parece ser multifacetada, sabe? Em várias frentes. Exato. Jogar o jogo oficial quando for vantajoso, mas sem nunca esquecer que o objetivo final pode exigir ir além dele. É preciso entender as regras impostas e aí entra de novo a importância de entender o papel de atores como o STF
para saber quando segui-las, quando contorná-las e quando desafiá-las, mas de forma calculada. Entendido. É uma dança complexa mesmo entre o pragmatismo e a visão de longo prazo. E essa complexidade toda se reflete também na quinta estratégia, né? A resistência cultural. A ação, a dimensão cultural, fundamental. Aqui a ideia é não ser passivamente absorvido pela cultura e pelos valores dominantes, né? Especialmente quando eles batem de frente com os princípios que a pessoa ou o grupo quer defender. Como isso se manifesta na prática? Pode ser de várias formas, segundo o texto. Criando arte, promovendo debates, estabelecendo estilos de vida alternativos, ou até preservando tradições ou conhecimentos que são meio que marginalizados pela cultura hegemônica. Trata-se de afirmar uma identidade e uma visão de mundo própria, sabe? Criando umas ilhas de sentido e de coerência no ambiente que muitas vezes pressiona para todo mundo ser igual, pensar igual. É uma forma de manter a chama acesa, né? Exatamente. Manter a chama acesa, mesmo quando as condições políticas ou econômicas não são as mais favoráveis. Sim, e essa dimensão cultural, ela complementa perfeitamente as outras estratégias. Porque, pense bem, não adianta muito ter autonomia econômica ou pressionar instituições se culturalmente as pessoas continuam internalizando os valores e as narrativas do sistema que elas próprias criticam, né? Verdade. Cai numa contradição. Pois é, a resistência cultural seria então a base simbólica, a base ética para todas as outras formas de ação. Faz sentido. E aí, juntando todas as 5 estratégias, vamos recapitular rapidinho. Educação crítica, Autonomia pessoal e econômica, organização comunitária pressão inteligente. e resistência cultural. Juntando tudo isso, emerge a mensagem central do texto, que é preciso superar a postura de vítima ou de mero espectador indignado. Sair da reclamação pura e simples. Exato. A proposta é adotar uma ação consciente, informada, multifacetada e principalmente estratégica. Tem uma frase do material que eu acho que captura bem essa essência. Não adianta reclamar, é preciso pensar, aprender e agir. Pensar, aprender e agir. É um bom resumo. Com certeza. E o texto reconhece, explicitamente que as regras formais do jogo, o que é legal, o que é proibido, elas são definidas do topo, por quem detém o poder. Sim, ele não é ingênuo quanto a isso. Mas alerta justamente contra a ingenuidade, de ficar esperando que as mudanças significativas venham desses mesmos setores, que muitas vezes se beneficiam de manter as coisas como estão. Exatamente. Por isso a ênfase em agir de forma inteligente, às vezes até, como você mencionou, fora da cortina de fumaça da legalidade oficial. Uma expressão forte essa. É forte, mas sempre com base num entendimento profundo dos limites e das possibilidades reais. Não é agir por impulso. Exato. A síntese que o texto nos oferece é, no fundo, um chamado à ação, mas uma ação qualificada, digamos assim. Qualificada em que sentido? Bom, primeiro, um compromisso contínuo com aprendizado e a análise crítica da realidade, incluindo aí o papel de instituições-chave, como o STF que foi citado. Ok, o aprendizado constante. Segundo, o cultivo da autonomia individual como alicerce para a liberdade de ação. A base fortalecida. Terceiro, a construção de redes de apoio e colaboração mútua nessas comunidades conscientes. A força do coletivo organizado. Quarto, o uso estratégico e calculado das ferramentas institucionais que ainda estão disponíveis para exercer pressão. O jiu-jitsu político. E quinto, a afirmação de valores e visões de mundo alternativas através da resistência cultural. Manter a identidade. Isso, não é um roteiro simples, né? Definitivamente não é uma receita fácil. Mas é um conjunto de princípios para uma atuação talvez mais madura e, quem sabe, potencialmente mais transformadora a longo prazo. Recapitulando então, bem rapidinho para a gente fixar as ideias, as 5 chaves estratégicas que este material nos apresenta são: 1. Entender o jogo, com educação crítica. Certo? 2. Ganhar liberdade de movimento, com autonomia pessoal e econômica. 3. Multiplicar a força, se organizando em comunidades conscientes. Isso. 4.
Usar as regras existentes a seu favor, com pressão inteligente sobre as instituições. Fundamental. E 5. Manter a integridade e a visão por meio da resistência cultural. Perfeito. O fio que parece conectar tudo isso é essa passagem de uma postura mais reativa, de só reclamar, para uma postura proativa, estratégica e bem fundamentada no conhecimento. Então, o que a gente tira disso tudo? Olha, o que fica para mim é um convite à corresponsabilidade. O texto sugere que ficar esperando soluções de cima ou de terceiros é uma armadilha. Não terceirizar a mudança. Exatamente. A mudança real, segundo essa perspectiva do material, ela começa com a disposição de entender a fundo como o poder opera, e o texto é específico ao apontar a necessidade de decifrar o papel de instituições como o STF nesse tabuleiro e, a partir daí, agir. Agir de forma coordenada e estratégica. E aquele equilíbrio que você mencionou antes? Sim, o equilíbrio proposto entre fortalecer o indivíduo, a autonomia, e articular o coletivo, as comunidades, a pressão inteligente, é absolutamente central. É uma visão que exige disciplina, exige estudo, exige paciência. Não é para amadores. Definitivamente não. Mas aponta para um caminho de ação que talvez seja mais consistente e com maior potencial de impacto a longo prazo do que a simples explosão de indignação passageira que a gente vê tanto por aí. Perfeito. E para a gente encerrar então, fica aqui uma provocação para reflexão, construída sobre o que a gente discutiu hoje. Manda lá. Se todas essas estratégias que o texto propõe partem do pressuposto de entender e navegar nas estruturas de poder atuais, como a própria noção de ação estratégica precisaria ser repensada ou adaptada caso essas estruturas começassem a mudar de forma radical e inesperada? Talvez por fatores externos a esse jogo que a gente está tentando decifrar hoje. Boa pergunta. O que fazer se o tabuleiro virar de repente? Exato. Fica a questão no ar. Agradecemos a companhia de todos nesta análise.